Olá, tudo bem com você? É uma grande alegria poder me reunir novamente com você, querido desbravador. Gostaria de convidá-lo nesta noite para estudarmos a classe bíblica do caderno chamado O Mistério dos Dois Livros. É a classe bíblica da idade de 13 a 15 anos. Gostaria de pedir que você abrisse a sua classe bíblica na página 22. Nós vamos estudar hoje o tema Máquinas Vivas. Diz assim: Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Salmo 104, versículo 24. Imagine um submarino capaz de mergulhar 200 metros e aguentar as altas pressões do fundo do mar. Ele mergulha graças à água que entra por suas narinas, passa pela cabeça, resfriando um líquido gorduroso que solidifica, aumentando o peso específico em 40 quilos. Depois do esforço, o líquido derrete e o submarino volta à superfície. Nosso submarino usa um sonar de última geração na densa escuridão. Esta máquina aquática pode ainda montar um novo submarino dentro de si mesmo e equipá-lo com combustível que ele mesmo fabrica. O combustível é ejetado na água e não se mistura com ela, sendo absorvido pelo novo submarino que irá crescer com este combustível. O que estamos descrevendo é uma máquina viva, a baleia cachalote. Olha que incrível! Máquinas vivas, na página 23. Não é fantástico que alguns animais sejam tão inteligentemente construídos? A baleia azul de 30 metros é o maior animal da atualidade, capaz de emitir sons a 800 quilômetros de distância. Um bebê poderia engatinhar por suas artérias mais grossas, de tão grande que ela é. Para dormir, ela flutua, e enquanto uma metade do cérebro descansa, a outra fica funcional e impede que ela se afogue, já que é um mamífero e respira ar. Como este mecanismo poderia ter se desenvolvido aos poucos em milhares de gerações sem ter sido projetado desde o início? Charles Darwin sugeriu que as baleias tinham evoluído de animais semelhantes a ursos que caçavam no litoral. Será que realmente um urso pode virar uma baleia? Parece que o homem se esqueceu de quem projetou estas máquinas vivas. Máquinas precisam de um projetista ou surgem sozinhas? Incentive a leitura do livro A História da Vida para cumprir o requisito 1.5 da classe de pioneiros. Desbravador, existem duas grandes vertentes, dois grandes pensamentos com relação à origem da vida. O primeiro pensamento é chamado de criacionismo. O segundo pensamento é chamado de evolucionismo. O criacionismo, que é o pensamento na qual a Bíblia defende e ensina, é o pensamento na qual eu acredito, estabelece que existe um Deus que é todo-poderoso e é amor. E este Deus planejou uma criação, criou os céus e a terra de forma perfeita. Isso está em Gênesis capítulo 1. Deus projetou cada animal, cada traço, cada detalhe, cada aspecto da sua fisionomia. Deus os imaginou, Deus os criou, incluindo a nós, seres humanos. Deus permite, dentro da sua criação, a microevolução. Como assim microevolução, William? É simples. Deus permite que sim, a sua criação evolua, porém se limitando à própria espécie. Vou dar um exemplo. Nós, seres humanos, estamos em constante evolução, porém sempre limitados à nossa própria espécie. Nós não fugimos desta característica, embora estejamos sempre crescendo em conhecimento, em tecnologia, em outras coisas. O evolucionismo ensina que tudo surgiu de uma explosão, mas não explica como esta explosão aconteceu,
tampouco quando ela aconteceu, mas através dela o universo foi formado. No planeta Terra, por sua vez, através de reações químicas, o nosso primeiro ancestral nasceu. E através dele, outros seres vivos foram se desenvolvendo, até que nós, seres humanos, passamos a existir. O evolucionismo, ele ensina o conceito da macroevolução. Como assim macroevolução? A evolução pode ultrapassar a própria espécie. É o que aconteceu no caso, segundo o que o evolucionismo ensina, dos macacos. Nós, antes de seres humanos, éramos macacos. O ser humano é descendente do macaco, ou seja, em algum determinado momento, os macacos começaram a evoluir. E evoluíram tanto que se desligaram da sua espécie e se tornaram, então, humanos. É engraçado que hoje em dia nós não vemos mais este conceito. Ou seja, Charles Darwin ensinou que um dia ele aconteceu, mas nunca explicou por que ele parou. Se esse conceito de fato fosse verdade, nós continuaríamos a ver ele. Mais macacos se transformando em gente e mais seres humanos se transformando em qualquer outra coisa. E querido desbravador, convenhamos, como que uma explosão no primórdio de todas as coisas poderia ter criado seres tão minuciosamente detalhados e inteligentes, tão bem criados como, por exemplo, a baleia cachalote. Vocês acham que uma explosão fez com que um animal deste porte, com estas características, nascesse? Vocês acham que por causa de uma explosão, por causa de uma evolução, ursos se tornaram baleias, na qual, quando dormem, metade do cérebro descansa, enquanto a outra metade do cérebro fica ativo para que a própria baleia não se afogue? Sinceramente, não tem lógica. O criacionismo, por sua vez, pressupõe que Deus inteligentemente criou todas as coisas. E querido, o pensamento mais lógico a se seguir. Existe um cientista chamado Lewis, e ele diz que vida apenas provém de vida. Ele provou isso cientificamente, que vida só pode prover de vida. Isso é verdade. Mas se isso é verdade, então o conceito do evolucionismo está completamente errado. E sim, está completamente errado. Ele já foi até refutado. Uma explosão não gera vida. Pelo contrário, explosão destrói vida. Explosão não gera matéria. Explosão destrói. Nós vemos isso hoje. Vida pressupõe vida. Deus é vida. Deus, ele é eterno. E ele criou, ele deu vida a tudo aquilo que nós conhecemos e até mesmo a coisas que ainda não conhecemos. Vamos continuar? Sábado, o memorial da criação. Pergunta número 1. Complete e descubra como são considerados aqueles que negam a evidência do Criador na natureza. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo é que no ápice da razão humana, o ser humano chegou ao limite de dizer que Deus não existe, por mais claro que seja a sua existência.
William, mas ninguém prova a Deus para que eu acredite. Querido desbravador, se pudéssemos provar Deus, ele não seria Deus. Nós, seres pecadores, finitos, falhos, corruptíveis, se pudéssemos provar um Deus grandioso, na qual a Bíblia diz que o próprio universo não consegue contê-lo, ele não seria Deus. Se o conceito de Deus, o que ele é, de fato, pudesse caber aqui dentro da minha cabeça, ele não seria Deus. Por Deus ser maior que tudo e todos, eu não consigo provar, mas ele deixou traços que mostram de forma clara a sua existência. Nós vimos através dessas grandes máquinas vivas. O detalhe, a assinatura de um projetista. Hoje, nada surge do acaso. Tudo que nós vemos veio de algo. O carro que você anda, que o seu pai tem, a sua mamãe tem, ele surgiu de uma explosão? Ele veio de algum lugar desconhecido do acaso? Quando ele quebra, você pensa que não existe alguém que o projetou só porque ele quebrou? A mesma coisa conosco hoje. Paulo diz que as pessoas se tornaram loucas, achando-se tão sábias, tornaram-se loucas e por isso elas são indesculpáveis, porque diante da glória de Deus não escolheram glorificá-lo. Antes quiseram tomar a glória para si mesmo. Antes jogaram a glória de Deus na própria criação dele e ao invés de adorar o Criador, passaram a adorar a própria criação. Vamos continuar? Leia Êxodo 20, versículo 8 e relembre a história da criação. Comente com sua unidade como o sábado nos livra da idolatria e descrença. Peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. No capítulo 20 do livro de Êxodo, nós vemos o relato dos 10 mandamentos. Nós já o lemos aqui, mas vamos destacar o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha comigo o versículo 11 agora, ainda falando sobre o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Desbravador, você pode ler toda a lei de Deus, compreendida em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. O único mandamento que ensina, que pressupõe a autoridade de Deus como Criador é o 4º mandamento. Isso não é por acaso. E se você observar comigo o início do 4º mandamento, está escrito lembra-te. Isso nos ensina 2 coisas importantes. Primeiro, quando Deus deu a lei de forma formal aos israelitas no monte, ao dizer lembra-te, nós podemos pressupor de que eles já conheciam a lei. Ora, eu não posso me lembrar de algo que eu não sei. Eu não posso me lembrar de algo que eu nunca vivi. Quando nós vamos em Êxodo, salvo engano, capítulo 16, nós vemos Deus derramando maná. Me permita até confirmar para você, para não te passar uma informação errada. Isso, Êxodo capítulo 16. Nós vemos Deus concedendo maná. E Deus disse de forma clara para os israelitas, eu vou lhes dar o maná, todos os dias da semana vocês vão recolher, e recolher apenas para aquele dia. Se vocês guardarem para o outro dia, bichos, larvas vão nascer no maná. Porém, no 6º dia, na sexta-feira, vocês recolherão em dobro, porque no sábado, por ser um dia santo, por ser um dia abençoado, o maná não vai cair. Vocês devem descansar neste dia e não sair para recolher maná. Então, o que vocês recolherem em dobro na sexta-feira não vai estragar por o dia de sábado. Era o milagre do sábado. Era para que o povo entendesse que o sábado, de fato, era um dia diferente de todos os outros. Isso aconteceu antes do Sinai. Então, antes do Monte Sinai, antes de receberem de forma formal a lei,
Eles já sabiam da santificação do sábado. E eles já guardavam o sábado. No Sinai, eles apenas relembram isso. Ah, William, tudo bem, mas Deus deu o sábado a Moisés e os israelitas, por isso que eles já sabiam. Está errado. Se você for para Gênesis, capítulo 1, você vê que no 7º dia Deus criou o sábado. O sábado foi instituído no livro de Gênesis, na criação. Na criação não existiam israelitas. Na criação existiam apenas Adão e Eva. E Adão e Eva não possuíam uma nação declarada. Eles representavam toda a humanidade. Quando Adão e Eva saem do jardim, e eles têm os seus filhos, e os seus filhos têm os filhos dos filhos, e assim continua, as famílias vão sendo constituídas, o sábado continua a ser guardado. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que Adão e Eva guardou o sábado. Os patriarcas guardaram o sábado. A Bíblia fala de forma clara que Moisés obedeceu os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Êxodo 20, guardou as leis do Senhor. Os profetas guardaram o sábado. Todo o Antigo Testamento fala e prevê a observância do sábado, porque ele foi dado na criação. Quando nós vamos no Novo Testamento, quando iremos ver logo após, Jesus guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Os cristãos primitivos guardaram o sábado. E a igreja moderna é chamada a guardar o sábado. Na nova terra nós vamos guardar o sábado de novo. É por isso também que se encontra a palavra lembra-te no mandamento. Para lembrar o povo do passado e também para lembrar o povo do futuro, nós hoje. Quando lemos os mandamentos e chegamos no quarto, lembra-te do dia de sábado. É uma advertência para mim de que eu tenho que me lembrar deste dia, visto que este dia, em algum momento, seria esquecido ou trocado, como foi. O dia de sábado foi mudado para o dia de domingo. Não existe base bíblica para isso. Você pode procurar em toda a Bíblia. Não existe um versículo que aprove a mudança. Existem mais de 140 versículos que falam sobre a santificação do sábado. Pelo menos 8 versículos mencionam o domingo e citam apenas como o primeiro dia da semana, ou seja, um dia normal. Querido desbravador, nós somos chamados a guardar e honrar o dia de sábado, porque ele mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de tudo que há, inclusive de mim. Por Deus ser o Criador, eu tenho que seguir o que Ele ordena, não o que eu quero. Quando nós vamos em Deuteronômio capítulo 5, existe também a menção dos mandamentos. E lá, não é apenas porque Deus é o Criador que eu tenho que guardar o sábado, mas também porque Deus é Redentor. Então, por Deus ter me criado e por Deus ter me redimido, eu tenho que guardar o dia de sábado. Eu posso, e Deus me dá esta liberdade, de guardar qualquer outro dia da semana. William, eu não quero sábado, eu quero a quinta-feira. É uma opção sua. Mas o único dia que a Bíblia diz, que o próprio Deus diz que é abençoado e santificado é o dia de sábado. E Deus reserva bênçãos especiais apenas para este dia, apenas para os seus filhos obedientes que guardam este dia. Você pode guardar outro dia, mas é pecado. E não adianta eu observar 9 mandamentos e me esquecer de um, que eu sou culpado de quebrar todos os 10. Isso está no livro de Tiago. E Paulo também fala sobre isso. Querido desbravador, devo guardar o dia de sábado. Se toda a humanidade guardasse o sábado como Deus gostaria, não existiria idolatria. Não existiria paganismo. Não existiriam os falsos ensinos que existem hoje, porque o sábado estabelece que existe um Deus acima de todo o universo. Não existe outros deuses, há um único Deus Criador. Se as nações tivessem guardado o sábado como Deus gostaria, incluindo o próprio Israel, não haveria paganismo, não haveria idolatria. Daí a importância do dia de sábado. Vamos continuar? Quando o sábado começou como mandamento e até quando honraremos?
Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador realizara. Eu havia dito que estava em Gênesis capítulo 1, me desculpe, é no início de Gênesis capítulo 2, que mostra que Deus instituiu o sábado na criação. Duas coisas Deus institui como sagradas na criação: o casamento e o sábado. O sábado é sagrado. Deus em todos os dias criou algo. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou a atmosfera, o firmamento superior, os céus. No terceiro dia, Deus fez que a porção seca da terra aparecesse e chamou-a de terra. E nela Deus ordenou que as plantas crescessem, as árvores frutíferas crescessem, segundo as suas espécies. No quarto dia, Deus criou os astros, o maior para governar o dia, que é chamado Sol, o menor para governar a noite, que chamamos de Lua, e também as estrelas. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. No sexto dia, Deus ordenou que existissem os animais terrestres e formou com a sua própria mão o homem do barro, do pó da terra. Soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. No sétimo dia, quando já estava tudo concluído, Deus institui o sábado como um memorial da criação. Quando eu guardo o sábado, eu estou me lembrando do meu Deus Criador. Quando eu guardo o sábado, eu estou comemorando mais um aniversário da própria criação. E até quando o sábado será guardado? Isaías capítulo 66, desbravador. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 22 e versículo 23. Porque como novos céus e a nova terra, que hás de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Observe, de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Deus está dizendo de forma clara que o sábado continuará a ser guardado no céu, durante toda a eternidade. É óbvio que lá eu vou poder adorar a Deus todos os dias, assim como eu devo fazer hoje. Mas o sábado será um dia especial de adoração, assim como é hoje. Não faz sentido dizer, portanto, que o sábado foi abolido. Deus não iria instituir o sábado no Gênesis. O sábado seria guardado por todo o Antigo Testamento, mudado no Novo Testamento para o domingo, para que na eternidade voltasse a ser o sábado. Deus não faria esta confusão. Começa com sábado, muda para domingo, volta a ser sábado. Por quê? O sábado é eterno, assim como a lei de Deus é eterna, assim como o próprio Deus é eterno. Nós vamos guardá-lo no céu, por isso que já devemos guardá-lo na terra. O sábado começou a ser guardado no Éden e continuará até o novo céu e a nova terra? Esta alternativa está correta. O sábado começou com os judeus? Não. O que é guardar o sábado? Descansar no sábado é uma expressão bíblica complexa e difícil de traduzir. Guardar ou honrar é uma atitude de respeito, mas descansar tem um significado muito mais profundo do que parar de fazer alguma coisa. Literalmente, é como se o sábado fosse um dia para curtir coisas diferentes da rotina normal que eu vivo em torno de mim mesmo. Esquecer este dia maravilhoso é esquecer quem somos, como fomos feitos e quem é o nosso Criador. Se o sábado tivesse sido observado por todos, nunca idolatria e descrença teriam tomado a humanidade. Isso é verdade.
O que é guardar o sábado? É você, por um período de 24 horas, se dedicar para fazer toda a vontade de Deus. E não apenas a nossa egoísta vontade. No dia de sábado, desbravador, nós buscamos fazer apenas o que agrada a Deus. Nós podemos fazer muitas coisas no sábado. Na verdade, é o dia em que mais trabalhamos, é o dia em que mais estudamos, é o dia que mais nos dedicamos de toda a semana. Nós devemos ir à igreja, como Cristo ia à igreja, isso está em Mateus capítulo 12, por exemplo. Nós devemos fazer o bem no dia de sábado, ou seja, ajudar pessoas necessitadas, visitar pessoas em hospitais, asilos, orfanatos. Devemos ter trabalhos missionários no dia de sábado, levar a palavra de Deus a outras pessoas. Devemos passar tempo de qualidade com a nossa família. Devemos nos retirar em meio à natureza para contemplar a Deus. Devemos evitar tudo que não for glorificar a Deus. O trabalho semanal tem que ser evitado. Nós temos 6 dias para isso. O sábado pertence a Deus. Estudos seculares também. Qualquer atividade secular também. Devemos adorar a Deus todos os dias. Mas o sábado é um dia em que podemos dedicar 24 horas para isso, sem a interrupção do trabalho, da escola ou de qualquer outro afazer. Querido desbravador, guardar o sábado é um privilégio. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que o sábado serve como um sinal entre Deus e o seu povo. Ou seja, existe um sinal que me identifica como povo de Deus e é a guarda do sábado. O mandamento prevê: lembra-te do dia de sábado para o santificar, e é a vontade de Deus que você santifique o sábado, que você, juntamente com a sua família, guarde o sábado. Deus tem bênçãos exclusivas apenas para aqueles que guardam este dia. Através do dia de sábado, nós gozamos de um descanso físico, mas também mental e espiritual. O ser humano não é uma máquina, ele precisa descansar. E não apenas dormir, nós não podemos passar o dia de sábado inteiro dormindo, presos na nossa própria casa. Nós temos que neste dia também adorar ao Senhor, descanso espiritual, nos desligar dos problemas do mundo, descanso mental. Quando eu guardo o sábado, quem está tomando conta da minha vida, dos meus problemas, está vencendo os meus obstáculos é o próprio Deus. Eu estou confiando a Ele. E queridos, Deus nunca nos desampara. Eu gostaria de te convidar, desbravador, para que você guardasse o sábado também. Quando eu comecei a guardar o sábado, eu tive que tomar difíceis decisões. Eu tive que parar com muitas coisas que eu gostava de fazer, mas nunca fui desamparado por Deus. A minha faculdade, ela tem um tempo de 4 anos de graduação. Eu demorei 8, por conta do dia de sábado. Existe um detalhe importante. O sábado ele é guardado da sexta-feira à noite até o sábado ao pôr do sol. Mas por quê? Porque esta era a contagem de tempo bíblica. Quando você estuda a criação, você vê que no primeiro dia, Deus ordenou que a luz passasse a existir. E então houve luz. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O período era de um pôr do sol a outro. Biblicamente, nós continuamos a seguir este princípio. Está no livro de Levítico, que o sábado tem que ser guardado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, na sexta-feira à noite, eu não ia na minha faculdade. E por causa disso, eu precisava refazer as matérias e orava muito para Deus para que elas não continuassem a cair na sexta-feira. Demorei 8 anos para me formar, mas me formei com louvor. Deus nunca me desamparou. Nunca passei nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, porque Deus sempre esteve à frente. Deus, Ele sempre foi fiel às suas promessas. E eu sempre busquei guardar a palavra do Senhor. O sábado é uma das maiores bênçãos, um dos maiores presentes que Deus me concedeu.
Através dele, eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais calma. Deus guia a minha vida. E eu demonstro isso entregando a Ele, fazendo o querer dele. Eu convido você a desfrutar das mesmas bênçãos que eu desfruto. Mesmo que você demore mais a conquistar as coisas deste mundo, a conquista externa está garantida. De que vale conquistar o mundo, mas perder a alma? De que vale conquistar o mundo e os maiores prazeres nesta terra por 80 anos, diante de sofrimentos ainda, e perder a eternidade com prazeres eternos, que são muito melhores que os prazeres desta terra? Desbravador, antes importa obedecer a Deus que o homem. Coloque Deus acima de tudo e de todos. Obedeça a sua palavra e você verá como a sua vida será muito mais feliz, incluindo o dia de sábado. A Bíblia ensina que este dia tem que ser guardado. E eu realmente espero que você o guarde. Cristo não o mudou. A ressurreição de Jesus não permitiu a mudança do dia de sábado. A Bíblia não tem nenhum versículo que fale sobre isso, que aprove isso. Pelo contrário, existem mais de 140 versículos que mostram a santidade do dia de sábado. Os poucos versículos sobre o domingo o apresentam como o primeiro dia da semana apenas, nem pelo nome chamam, porque é um dia qualquer. A ressurreição de Cristo é símbolo do batismo, não de um dia de guarda. Cristo guardou o sábado e nós, como cristãos, temos que fazer o mesmo. A igreja remanescente de Deus é chamada a guardar o dia de sábado. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Ela possui o testemunho de Jesus e guarda os seus mandamentos. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e que você possa fazer o teste, entregar a vida a Deus e guardar os seus mandamentos. Se você já guarda o dia de sábado, mas sente que não está guardando como deveria, ore a Deus para que Ele corrija isso. Gostaria de convidá-la neste momento a orar comigo. Inclina sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso querido e bom Deus, pedimos que, por favor, ajude o desbravador, ajude a sua família a guardar o dia de sábado como o Senhor estabelece. Guarde a vida dele, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que ele tome uma decisão ao teu lado. Amém, meu Deus.